Educação, do Conselho, né, depois o Sintético. Tá? Tudo bem? Entendendo que, né, nós temos 30 minutos de fala, né? A Secretaria Estadual de Educação, então, vai dividir o tempo entre as duas pessoas que estão aqui, né? E aí na sequência, né? Então nós vamos ouvir então a professora, né, da LEMAT, a professora Dona Maria Clara, né? Também já tem aí outra agenda, né, preparada, está aqui para nos atender. Vamos ouvi-la então inicialmente, depois na sequência as demais instituições, ok? Então, professora, você está com a palavra. Faltando 5 minutos eu comunico, tá? Bom, agora já é boa noite, quase boa noite. Boa noite a todos. Eu já falei um pouquinho no início da manhã, mas quero reiterar o meu agradecimento por estar presente nesse espaço. Eu venho hoje como representante da UNEMAT, mas como eu também já tinha adiantado anteriormente, eu acredito que, antes de tudo, nós somos todos profissionais da educação, e eu venho também como representante do Cefap de Cáceres. Principalmente porque eu estava tentando fazer uma conta, e eu já tenho 14 anos de estudo sobre avaliação educacional, e sobre ciclos já são 11 anos estudando especificamente sobre ciclos. Então, é uma alegria muito grande poder participar desse evento, participar desse momento, e de antemão também estou um pouco triste porque, por conta de tão produtivo que foi o dia e de nós nos atrasarmos para começar a nossa mesa, infelizmente, eu já quero até pedir desculpas, eu não vou poder ficar para o debate. O Carlos já estava esperando que eu tenho um outro compromisso em Cáceres. Eu preciso falar e me retirar com muito pesar. Eu gostaria muito de poder ficar até o final e dialogar com os colegas que estão na mesa e com vocês que estão aqui nos assistindo, porque é o debate que nos enriquece muito. Mas, de qualquer maneira, eu espero que em outras oportunidades eu possa estar junto com vocês, junto com todos e todas, para que possamos dialogar com um pouco mais de calma. Bom, como eu estava adiantando, quando a universidade me convidou para representá-los e falar sobre ciclo de formação, eu já tive contato com o tema que seria falar um pouco mais a respeito dos desafios e contradições que nós temos com o funcionamento dos ciclos em Mato Grosso. Eu acho interessante contextualizar um pouco uma questão de que, quando eu entrei para a educação pública, a primeira vez que eu trabalhei com o ensino público em Mato Grosso foi numa turma que estava no seu primeiro ano de implantação da então Escola Ciclada de Mato Grosso. Lá em Cáceres, eu trabalhava com uma turma de aceleração. E aquele momento, para mim, foi um momento crucial nos meus estudos, da minha vida acadêmica, porque foi um momento mais desafiador da minha carreira. Eu era formada já em pedagogia, mas encontrei uma dificuldade extrema em desenvolver o meu trabalho na escola organizada em ciclos e especificamente na aceleração. E a partir disso eu comecei a me dedicar então a buscar alternativas e formas com que eu pudesse trabalhar. Bom, pensando então nessas questões todas a respeito dos desafios das contradições, eu considero que é importante nós pensarmos essas dificuldades a partir dos avanços que nós já obtivemos. Porque, por mais que nós encontremos atualmente entraves na escola organizada por ciclos de formação, não temos como nos furtar a assumir os avanços que nós obtivemos com o trabalho com ciclos. Isso ficou muito claro para mim, bem no início do meu estudo sobre ciclos, quando eu estava fazendo o mestrado, principalmente a respeito da nossa proposta teórico-metodológica. Porque nós não temos uma educação organizada em ciclos que vem apenas através de uma resolução, como acontece em outras redes de ensino no Brasil. Nós temos uma proposta pedagógica e é uma proposta consistente. Então, isso já já eleva a nossa proposta de trabalho com ciclos a um patamar um pouco mais elevado do que outras redes que apenas fizeram um decreto
em que, na verdade, ao invés de organizar em ciclos de formação, organizavam em ciclos de progressão automática ou de promoção automática. Uma outra questão que eu acho bastante interessante pensarmos como avanço é essa intenção que a gente tem com a organização dos ciclos, que é da superação das práticas excludentes. Nós tínhamos, até então, e ainda é uma preocupação para nós, uma questão muito forte com todos os alunos que ficavam à margem da nossa escola. E isso tudo vem, e eu gosto muito de falar a respeito disso, tem na nossa proposta uma questão de estar avante, estar além do que se trabalhava na época da implantação dos ciclos, que é a nossa organização do ensino fundamental em 9 anos, que veio muito antes da questão federal. Eu me lembro que quando surgiu a lei do ensino fundamental de 9 anos a nível nacional, o governo do estado de Minas Gerais, eu sou mineira, mas também olho para eles criticamente, soltou na página da Veja BH um enorme cartaz dizendo: Minas Gerais é o primeiro estado do Brasil a ter ensino fundamental de 9 anos. Uma enorme mentira, porque nós aqui no Mato Grosso já tínhamos ensino fundamental organizado em 9 anos desde 2000. E isso traz para nós uma outra questão que eu considero também um avanço, e é claro que quando eu digo avanço, não digo que são questões resolvidas. Os avanços também vêm com contradições, mas que é essa questão de dar visibilidade e melhorar o acesso a todos os alunos que antes eram muito mais marginalizados do que nós temos hoje. E eu considero isso como um avanço porque nas minhas andanças pelas escolas, e eu sou muito chamada para falar sobre avaliação, sobre ciclos, milhares de vezes eu escuto o velho discurso, que já está um discurso muito disseminado na área da educação, de que, meu Deus, os alunos estão chegando no ensino médio e não sabem ler e escrever, a culpa é do ciclo. O que nós temos que nos atentar, eu acho importante que a gente possa nos atentar, é que nós estamos buscando meios de democratização do ensino. Esses meios de democratização do ensino vêm trazendo ganhos para a nossa área. Um desses ganhos, que nós não vou citar agora, mas que nós temos diversas ações que foram realizadas, é melhoria de acesso à educação. Melhorando o acesso, uma preocupação que também os ciclos vêm para tentar melhorar é a nossa questão da permanência dos alunos na escola. E querendo ou não, quando o aluno deixa de estar tão pressionado pela reprovação, ele permanece por mais tempo na escola, e isso de maneira geral, não estou falando das especificidades. E temos também a nossa preocupação com a terminalidade, pensando numa política que é uma política focalizada. Quando nós estamos falando em ensino de formação humana, no caso do Mato Grosso, é focalização no ensino fundamental. E isso vem de uma política que é maior e que vinha da década de 90, buscando essa questão de melhoria dos índices, atrelada à melhoria dos índices, à melhoria da qualidade. Sempre tentando e buscando a melhoria da qualidade, que é onde eu entendo que está o maior nó para nós na atualidade. Nós temos uma organização da escola no ensino fundamental com um avanço, eu considero um avanço, e quando eu digo isso, significa que, para mim, pessoalmente, eu não consigo enxergar a possibilidade de voltarmos atrás e voltarmos a nossa rede para o ensino seriado. Eu não penso que seja opção. Eu penso que a opção é do que nós temos até agora, como fazer para superar o que nós não estamos conseguindo no momento, até o momento. E eu penso que a questão da qualidade é uma questão que nós precisamos pensar com muito cuidado. E pensando na questão da qualidade, hoje de manhã já foi falado a respeito de qualificarmos o conceito de qualidade. Porque de que qualidade nós estamos falando? Nós temos, principalmente com o avanço das políticas de avaliação nacional, das políticas de avaliação internacionais, nós temos também, nós sofremos essa influência, principalmente com todas essas questões do PISA. E no Brasil, IDEB, um índice que vem nos pressionando fortemente na área da educação, e que também já foi discutido pela manhã, mas eu acho importante retomar, que será que nós vamos assumir essa questão de que são os índices, são as provas nacionais que vão
dar um retrato da nossa escola, ou vamos traduzir o que é a nossa escola? Será que as nossas escolas conseguem ser traduzidas naqueles índices? Quando a escola recebe o índice, ela se enxerga, ela se reconhece, ela tem identidade com aquele índice, ela tem identidade com aquela nota do próprio Brasil? Nós sabemos que o IDEB tem seu papel, tem a sua função, a própria Brasil também, e outras avaliações, em outros níveis que nós temos atualmente no país, mas essas avaliações não são uma tradução total da escola, porque a escola é muito mais do que avaliar língua portuguesa e matemática, leitura e matemática. Mas o que nós temos observado é um enorme movimento de estreitamento curricular da educação, principalmente no ensino fundamental, na tentativa de melhoria desses índices. Então, a Silva traz para nós essa questão de qualificar o conceito de qualidade, falando a respeito de qualidade social. E é uma questão que nós temos também buscado desenvolver com essa implantação. E eu nem considero mais como implantação, porque depois de 14 anos está mais do que implantado. Implementado, estamos em algumas fases em que parece que nós estamos em processo de implementação. Mas, na verdade, nós precisamos entrar numa fase de consolidação e superação do que nós temos até agora. E isso vem dentro de toda a teoria que a gente conhece de políticas de implantação, de implementação, mas buscando essa superação do que até agora a gente não tem avançado. E pensando nisso, o que nós temos como um grande entrave na educação aqui no Mato Grosso, a partir da implantação dos ciclos, é o que acontece quando nós temos um minutinho, por favor. Centralidade da avaliação. E por que a gente tem a centralidade da avaliação na implantação dos ciclos? Porque, ao implantar o ciclo, nós tivemos o maior pilar de sustentação dos movimentos de poder e de negociação que existia na escola, que é a avaliação e a reprovação. Ao retirarmos da escola a reprovação nos moldes tradicionais que nós conhecemos, nós acabamos desenvolvendo entre o próprio professorado e também pelo poder público uma política meio de desresponsabilização. Por quê? Então, no início da implantação dos ciclos aqui no Mato Grosso, nós não tínhamos a reprovação entre as fases do ciclo, de cada ciclo. Só tinha retenção no fim do ciclo. E então foi se criando aquela cultura de que, então tá bom, eu não preciso fazer nada, porque se eu não posso reprovar o aluno, o outro professor se vire com ele. Quando o aluno chegava com as suas dificuldades de aprendizagem para determinados professores, o que o professor falava? Bom, mas quem tinha que ter trabalhado com ele era o professor do ano anterior, não trabalhou? E isso foi criando uma cultura de desresponsabilização que acabou agravando a problemática que nós temos, que é a nossa problemática da qualidade. Além disso, nós temos que tomar muito cuidado, porque a centralidade da avaliação nos leva, e nós corremos o risco de estarmos, na verdade, ao invés de fazer progressão continuada, fazemos promoção automática. E a promoção automática é o aluno ser promovido de uma fase, agora de um ano para o outro, de qualquer forma. Independente do que ele faça, do que ele consiga fazer, ou até mesmo do que a escola conseguiu desenvolver com ele, ele passa para os anos letivos e os anos escolares posteriores. Isso é promoção automática. E até um tempo atrás, nós tínhamos o maior orgulho de dizer que em Mato Grosso nós não tínhamos promoção automática. Entretanto, não tenho como trazer dados concretos, porque é uma impressão empírica que eu tenho no meu contato com as escolas. As escolas confundem a enturmação com a promoção automática. E então a enturmação se torna um grande entrave também para nós no ensino organizado em ciclos. Como eu já tinha falado um pouco antes, a questão dos índices da avaliação nacional também se torna um entrave à medida que vem como formatos de currículo para nós,
Nós estamos passando atualmente com o próprio INEP, o novo presidente do INEP, ele tem se manifestado constantemente a respeito do currículo da escola. Então, nesse momento, o INEP, além de exercer o seu papel de avaliador da educação, começa a fazer um movimento de articulação de currículo na escola. E então, nós vamos nos atentar para isso, porque quem é que tem que realmente pensar no currículo da escola seria o INEP. E uma questão também que eu considero como um entrave e vem dentro dos estudos de Freitas, baseado em Bourdieu, quando ele fala dos excluídos do interior e da exclusão branda, e que nós também conhecemos como os analfabetos funcionais e os nossos famosos alunos que chegam no ensino médio com dificuldades, ou, pela palavra dos professores, sem saber ler e escrever. Essa questão é uma questão bastante delicada e que nós necessitamos, com urgência, melhorar e fortalecer. Nós sabemos que, por parte da Secretaria de Educação, nós já vamos avançar com isso, com formação específica para segundo e terceiro ciclo, porque com isso a gente busca fortalecer essa organização dos ciclos dentro das escolas e tentar avançar com essa questão. Bom, isso tudo traz para nós uma necessidade muito grande de pensarmos no seguinte: nós temos então a escola organizada em ciclos já implantada há 14 anos. Foi implantação gradativa, como todos nós aqui conhecemos. Nós tivemos todos os embates e os entraves iniciais, e depois a escola foi tentando se organizar. A questão é: será que de verdade, dentro das nossas escolas, os ciclos estão funcionando como deveriam ser? Como é que isso tudo vem acontecendo no cotidiano escolar? Como nós já falamos, várias pessoas já falaram agora durante o dia, né? No universo escolar, o que vem acontecendo? Será que nós temos a escola apenas com o nome de ciclo de formação humana, mas na verdade a lógica que acontece na escola é uma lógica seriada? Como os nossos professores têm conseguido dar conta das suas demandas de trabalho? E aí a gente entra em todas as condições objetivas e subjetivas de trabalho que são necessárias para que tudo isso funcione. Porque muitos desses entraves que eu apontei aqui, apontei alguns, tenho certeza que outros aparecerão durante o debate, mas esses entraves, muitas vezes, não são de responsabilidade única e exclusiva do professor, do docente que está na sala de aula, e às vezes nem mesmo da gestão da escola. Existem questões, e na nossa proposta de ciclos, que nunca foram contempladas. Equipes multidisciplinares que nunca aconteceram. Turmas de superação que não aconteceram. E isso tudo foi gerando essa impressão de que nós temos um documento que é um documento com uma proposta pedagógica consistente, uma proposta pedagógica interessante, mas que não conseguimos colocar em prática por conta de tantas outras questões que foram acontecendo com o passar do tempo, na implantação e implementação da escola ciclada, agora chamada de ciclo de formação humana. E isso, numa fala de Freitas, ele traz para nós essa necessidade de uma coisa que nós já sabemos, mas que nunca é demais voltarmos a isso, de nos lembrarmos da porosidade da escola, ou seja, o entorno escolar influencia de maneira forte tudo o que acontece na escola. Nós não temos mais como ficar com uma visão ingênua de que os nossos alunos na escola estão afastados ou estão isolados do que acontece fora dela. Na verdade, eles trazem para dentro da escola tudo o que acontece fora. E nós também levamos. E se nós estamos vivendo tantos dilemas sociais, políticos, culturais, nós também nos deparamos com isso dentro da escola. E a partir do momento que os professores não têm uma segurança a respeito da proposta pedagógica do ciclo, isso tudo acaba comprometendo a proposta. Por isso, eu volto na questão da centralidade da avaliação, no caso específico aqui do Mato Grosso. Quando nós acompanhamos essa retirada da avaliação, ou melhor, a retirada da reprovação, nós temos a impressão de que se retirou a avaliação, quando na verdade a necessidade é que se avalie cada vez mais. A partir do momento que a escola não tem mais o tradicional boletim com as notas ou com os conceitos, e tem um relatório descritivo, isso exige
da escola um olhar muito mais apurado a tudo que os alunos estão fazendo. Porque é uma necessidade que não temos como fugir dela. Caderno de campo é difícil de fazer? Nós às vezes não temos tempo no nosso cotidiano da escola. Dentro da escola a gente sabe como é o dia. Não, é difícil, mas nós precisamos buscar maneiras de registrar o que acontece, porque na verdade, ao retirar a reprovação, nós vimos os professores entregarem os pontos e não avaliarem formalmente mais. E aí nós tivemos um crescimento exacerbado da avaliação informal, e a avaliação informal acabou comprometendo de maneira grande o desenvolvimento dos ciclos aqui nas nossas escolas. Essa questão, ela vai passar conosco por um movimento que nós temos acompanhado, que é esse movimento de culpabilização dos ciclos pelos males da educação. Tudo que acontece que não está dando certo, é porque é ciclo, porque é ciclado. A escola ciclada que está acabando, os ciclos de formação humana estão acabando na educação do Mato Grosso. Quando, na verdade, o que nós temos agora é uma visibilidade para questões frágeis da nossa educação que é muito maior. Esses alunos que a gente escuta tantas reclamações que estão chegando no nono ano do ensino médio com defasagem de aprendizagem, onde estariam há 14 anos atrás? Fora da escola. Eles teriam abandonado, teriam desaparecido, estariam em outros lugares, menos ali dentro da escola, incomodando os professores, os coordenadores de direção da escola. Então, na verdade, o que nós temos agora é uma visibilidade muito maior para essa questão frágil, que é uma necessidade de melhoria da qualidade. Mas, enquanto nós continuarmos assumindo esse discurso de que a culpa é do ciclo, e então nós estamos em uma organização por ciclos e a culpa é da nossa organização, o que nós vamos fazer? A gente fica num impasse dentro da escola, então eu vou fingir que eu trabalho com ciclo e vou trabalhar com série. Eu não tenho mais nota nem conceito, mas eu dou uma atividade e entrego para o aluno uma folha lá da prova com uma nota em cima, e é uma nota que ele nunca vai ver em nenhum outro lugar depois. Durante a pesquisa de mestrado que eu desenvolvi, que foi no período de 2003 a 2006, eu analisei 495 relatórios. E entrevistei, não me lembro mais, acho que 40 e poucos professores. E nessas entrevistas foram muitos relatos dos professores que diziam: não, nós estamos aqui, estamos numa escola organizada por ciclos, mas lá na sala de aula eu continuo fazendo tudo como eu sempre fazia. Por quê? Os meninos precisam de nota. Se a gente não der a nota, eles não vão fazer nada. Mas é uma coisa interessante pensarmos que, enquanto nós, professores, continuarmos assumindo essa postura, nós vamos estar reforçando uma coisa que é quase uma fraude. Se nós estamos numa escola organizada em ciclos, mas continuamos trabalhando dentro de uma lógica seriada, e continuamos atribuindo nota a um aluno que numa escola que não tem nota, como fica isso dentro da escola? De que maneira a gente consegue, de verdade, articular isso para os alunos, para as famílias, porque as famílias cobram muito a escola a respeito da avaliação, e esse imbróglio que a gente se encontra é bastante delicado. Obrigada, só um golinho d'água, gente. Estou falando igual um furacão, né? Bom, encaminhando então para a finalização, existem alguns aspectos que eu achei muito, muito interessantes que surgiram hoje durante todo o dia, praticamente todas as falas, que é esse avanço, nós estamos acompanhando um avanço agressivo da iniciativa privada para cima do ensino público. Nós passamos aqui no Mato Grosso, na Secretaria, por um período em que nós tivemos, foram duas parcerias que tiveram maior destaque, que foi com a Cesbran Rio e com o Instituto Ayrton Senna. E quando surgem essas parcerias, esse tipo de ação acaba reforçando esse discurso de que o ciclo não funciona. Porque nós temos uma organização em ciclos. E então, fazemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, uma parceria, no mínimo, obscura, porque eu tive uma etapa inteira do meu doutorado comprometida porque eu não consegui acesso a nenhum contrato da SEDUC
com o Instituto Ayrton Senna. E essa parceria faz o quê? Vai para dentro de uma escola que é organizada em ciclos e põe salas separadas, que já não são salas de ciclo mais. E naquela escola, então, existem alunos do ciclo e alunos se liga. Alunos do ciclo e alunos acelera. Olha a contradição que nós mesmos impusemos às nossas escolas. O ciclo de formação tem uma lógica e a parceria privada tem outra lógica que vai totalmente na contramão. É totalmente na contramão. E a partir disso, como é que a gente então chega para os nossos professores e diz: não, o ciclo funciona, o ciclo é bom, mas ao mesmo tempo nós implantamos essas parcerias que vão o tempo todo reforçar que o Estado não dá conta, o público não é eficiente, o público não consegue obter resultados, que o resultado vai melhorar com a parceria privada. Essas questões vão surgir para nós de maneira muito forte e mostrando que, a partir do momento que nós temos uma política pública implantada e que é uma política que tem uma lógica de ressignificação de tempos, de espaços, de currículo, de metodologia e de avaliação, nós precisamos, na verdade, ter condições objetivas e subjetivas de trabalhar nesse sentido. E isso tudo são aspectos que vão interligados, melhorando ou dificultando a atuação das equipes na escola. Eu não digo só dos professores, mas dos profissionais de educação de maneira geral. Meu tempo já está acabando. Finalizando então, gente, só mais um aspecto. Quando eu falei a respeito da desresponsabilização, existe um outro movimento, e é um movimento também bastante presente, principalmente no setor privado, que vem sendo impresso no setor público, que é a questão da responsabilização, mas da responsabilização com o sentido do accountability, que é essa questão de, a partir do trabalho que o docente desenvolve, se ele ali naquele momento, acho que foi o Micali hoje que falou a respeito das avaliações com o CPF do professor, isso é um aprofundamento dessa política de responsabilização muito sério, porque é uma questão de avaliar aquele aluno com o CPF do seu professor, e a partir disso, então, de repente, nós já vamos ter aí nas mídias, porque essas mídias e essas redes sociais andam a 1000 por hora, a responsabilização de determinados professores, de determinados docentes, pela nota boa ou ruim. Se a gente estiver pensando nesses termos de quem é bom e de quem é ruim, de quem tem sucesso e de quem é fracassado. Porque numa lógica meritocrática que esses índices trazem para a escola, a gente trabalha nesse viés. E que é um viés muito frágil para nós. Principalmente se a gente assume essa questão da formação humana. Então, essa questão da responsabilização, ela vai então trazendo mais um fator para precarização do trabalho docente, flexibilização do trabalho docente, porque é mais um fator para que o professor se sinta sobrecarregado, se sinta responsabilizado. Não que nós tenhamos que nos furtar da nossa responsabilidade, nós somos responsáveis sim, temos que nos responsabilizar pelo nosso trabalho sim, mas não por todos os males, porque existem coisas que vão muito além da condição de trabalho, tanto objetiva quanto subjetiva, e que a Silvia trabalha muito com essas questões, falando da qualidade social, de quais são os fatores que determinam a qualidade social, fatores externos e internos da escola. Então essa questão, ela é bastante importante para que a gente fique atentos, porque a avaliação nacional, a tendência é se tornar mais incisiva com o passar do tempo, principalmente com o caminho que nós temos observado no INEP atualmente. Bom, com isso, eu deixo para vocês meu contato. É uma pena, eu estou muito pesarosa de ir embora e não participar do debate, não ouvir os colegas, peço desculpa a todos mais uma vez, mas de qualquer maneira agradeço e me coloco à disposição, tanto do sindicato quanto das instituições. É sempre um prazer muito grande poder conversar, porque na conversa nós todos crescemos juntos, né? Agradeço muito a vocês, deixo o meu contato, qualquer
consideração, qualquer contato, eu estou à disposição. Muito obrigada. Se puder disponibilizar aí as lâminas, né? Ok, obrigado. Cumpriu aí o tempo rigorosamente, né? Tá? Só porque eu agradecer aí pela contribuição, né? Vamos ouvir então aí a representação, né, da nossa Universidade Federal do Mato Grosso, né? Professora doutora Luciane de Almeida Gomes, né? 30 minutos, professora, com 25 eu aviso. Obrigada, me promoveu, não sou doutora, sou mestre. Mas nada disso na minha vida foi tão importante quanto ter sido professora da Escola Pública da Universidade de Mato Grosso. Mais de 10 anos como professora de Escola Pública do Mato Grosso, fui por 2 anos professora formadora do Cefap de Tangará, sempre sindicalizada, com o José Rosa ultimamente, né, logo quando eu saí ainda era José Rosa. E atualmente fui da Coordenadoria de Ensino Fundamental na Secretaria de Estado de Educação e atualmente sou professora da UFMT, coordeno um projeto de pesquisa da dinâmica dos ciclos no Estado de Mato Grosso. Tem ali, preciso fazer referência, a minha aluna Ayala, que é bolsista do projeto de pesquisa, e ela é o meu braço direito e meu braço esquerdo na localização, na investigação dos dados, e ela está indo agora para um momento em que a gente vai se aproximar das escolas para ver como os conhecimentos produzidos sobre o ciclo dentro da universidade estão circulando dentro das escolas públicas. Mas quero também dizer da responsabilidade que é eu estar aqui nessa posição, né, substituindo a professora Jorcelina, que pelo menos nas 3 últimas vezes que eu estive no seminário estadual, ela foi com muita propriedade, falou sobre ciclos de formação humana, inclusive no que a gente participou lá no Centro de Eventos Pantanal, que foi o último, né, seminário estadual. A fala dela me motivou em várias questões e o texto dela é referência para nossos estudos e nossa pesquisa. Então, substituir a professora Jorcelina hoje aqui é uma responsabilidade muito grande, mas ela tem um papel fundamental nessa história, especialmente na história da formação inicial e continuada dos professores para compreender bem o que é essa formação humana. Então, eu fiz a opção hoje aqui, como a gente recebeu, aí vocês vão perguntar, nossa, ela está tão preparada assim. Na verdade, eu acho que já sabiam que a professora Jorce não viria, porque já me disseram para vir preparada. Na hora eu não entendi o nome dela lá, né? Então eu falei, não, tá, estou muito melhor, está muito melhor representado, né? Mas aí na hora do almoço me ligaram, a professora Jorce não vem, então eu acho que não sei o que aconteceu, mas eu já estava preparada para esse momento. Então, quando eu vi o convite que chegou lá na minha mesa representar o UFMT, nessa mesa, nessa fala, os desafios e as contradições após uma década de experiências pedagógicas na tentativa da organização curricular dos ciclos em Mato Grosso, né? Mais de 10 anos, não de tentativa, de construção de possibilidades de garantir o direito à educação dos vários sujeitos que participam desse processo no Estado de Mato Grosso. Eu, assistindo a fala da professora, sou audaciosa, professora, educar, cuidar e brincar, né? Isso é ontológico da criança, isso media a relação dela com a aprendizagem, né? Mas ninguém questiona o fato de uma criança ser avançada de um momento da educação infantil para outro por conta da idade dela, por conta do desenvolvimento dela. Mas no estado de Mato Grosso, ciclos virou sinônimo de ensino fundamental. E a gente tem patinado em reconhecer e identificar ciclos a partir das dificuldades que a gente tem enfrentado no ensino fundamental. Participando de outros espaços, por exemplo, como o Fórum de EJA, o João estava aqui de manhã, João também, né, do Fórum, não fez menção, mas também estava aí o pessoal do Fórum de EJA. Tenho aprendido muito sobre formação humana com sujeitos de educação de jovens e adultos, no reconhecimento de quem são esses sujeitos, de quais são as suas demandas, as suas necessidades de aprendizagem e, mais do que isso, de compreensão de como esses sujeitos aprendem, de como eles precisam ser tratados nesse universo escolar, né? Nesse chão da escola que agora a gente está vinculando uma nova compreensão. Então, para tratar disso, para a gente marcar algumas contradições e alguns desafios que se mantêm, eu trouxe uma metáfora ali,
Porque quando a gente olha para um copo do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de água, uma pessoa mais otimista pode olhar e dizer, poxa, o copo está meio cheio, né? Ou, dependendo da pessoa, pode olhar e achar que o copo está meio vazio, né? O mesmo objeto, com a mesma condição e com a mesma quantidade de água ali dentro. Então, depende muito de como nós olhamos para isso. E eu tenho vivenciado ciclos a partir de vários contextos que eu já falei para vocês, dessa trajetória. Nenhuma delas foi mais importante para mim do que estar na escola. E quando eu estive na escola, foi justamente um momento de transição de ciclos, de série para ciclo. No ano 2000, lá em Tangará da Serra, que nos reuniram, José, não sei se ainda estava na escola naquela época, nos reuniram lá no José Nodari, na quadra do José Nodari, distribuíram alguns documentos lá, um calor, todo mundo sentado na arquibancada, e era como se daqui para frente é diferente, não é mais desse jeito que vocês faziam, né? Daqui para frente tem que ser de outro jeito, de outra forma. Mas isso nos moveu enquanto Estado para pensar no que isso significava, e muitos apontamentos podem surgir desse contexto inicial, que não são as questões que eu vou considerar fundamentais para as nossas discussões hoje, né? Mas existem muitos argumentos científicos que fundamentam a nossa compreensão de formação humana, especialmente o meu olhar para a formação humana, né? E eu quero chamar a atenção de vocês para aquele que está no cantinho em azul em cima, de algo que vem nos alimentando, e parece que a gente, enquanto Estado, está muito preso ainda nas questões estruturais, nas questões que também são necessárias. A professora apresentou alguns ruídos da educação infantil, alguns dilemas, como diz o Antônio Nova, né? Que são questões que não tem como serem resolvidas, a gente pode só apresentar quais são os contrassensos de se pensar isso, né? A gente precisa, enquanto Estado, deixar de falar em escola ciclada, deixar de falar em ciclos como sinônimo de sendo o ensino fundamental, e falar em infância, e falar em juventude, e falar em vida adulta, e falar em velhice, porque são esses os sujeitos que frequentam a nossa escola, e são esses os sujeitos que devem nos mover para pensar qual é a educação e qual é o espaço, né, que eles precisam para que eles tenham esses percursos garantidos. Então a gente não pode negar, e aí eu coloco um copo meio cheio, que isso coloca o Estado numa posição, né, assumir politicamente uma organização em ciclos, coloca o Estado numa posição de estar inserido num contexto de reformas que aconteceu não só no Brasil, aconteceu em vários lugares do mundo. No Brasil aconteceu em vários estados e vários municípios do Brasil foram assumindo a possibilidade de se pensar uma escola para todos, né? de se reconhecer a escola como um espaço de direito, e esses sujeitos, alunos, não só como alunos, mas como sujeitos de direito à aprendizagem. Então nós não podemos negar que não foi uma decisão só política, né? Mas os movimentos sociais, o movimento sindical no Estado, a organização da classe trabalhadora em educação foi fundamental para que o Estado se mantivesse num contexto de sempre estar refletindo sobre as questões que são básicas da educação. E assumir uma política como ciclo de formação humana, como orientadora das escolas, de uma escola, colocar, se apresentar para o enfrentamento de uma pauta que é básica da educação, do fracasso escolar, dos índices altos de reprovação e de evasão. Enquanto eu acho normal manter isso dentro da escola, eu não posso dizer em garantia de direitos para esses sujeitos que estão na escola. Então, se por um lado o copo fica cheio quando a gente vê que a gente não tem se eximido de pensar, de manter a educação nas pautas das nossas discussões, de pensar que essa é uma questão importante a ser debatida. Por outro lado, a gente não pode avaliar ciclos de formação, e acabamos de dizer, né, os ciclos não são da escola. O Luiz Carlos de Freitas, o Miguel Arroio falam muito isso. Os ciclos não são da escola, os ciclos não são da vida, né, não são da escola.
Então, qualquer tentativa que eu tenho de avaliar ciclo de formação e dizer que ele não funciona a partir da estrutura da escola, mostra um olhar equivocado e que precisa ser superado em relação a esses sujeitos que estão na escola. A gente pode enxergar e olhar que a estrutura da educação infantil ainda não atende esses sujeitos. Mas a gente não nega que esses sujeitos que são infantes têm necessidades específicas e precisam ser consideradas. E essa é uma pauta básica. Então, essa é uma questão básica, né? O reconhecimento desses sujeitos. Então, qualquer tentativa que nós temos de dizer que o ciclo não funciona porque não temos estrutura, porque não temos uma condição favorável para que isso aconteça, nos coloca numa situação de permitir que a nossa compreensão do que é ciclo de formação, ela precisa ser ampliada. Né? Porque ciclos não é algo que é pensado para acabar com a competência. Nos encontros do Sintec teve uma vez que eu mapeei, eu fiz uma lista das expressões que as pessoas utilizavam para se remeter ao ciclo de formação. E os alunos não sabem nada, sabem que vão passar, por isso não fazem nada. Isso é bastante comum a gente ouvir. Uma outra questão que eu ouvi, esses ciclos de deformação humana. Já ouviram esse? Já, né? No último seminário do Sintec, eu tenho tudo registrado lá, foi no último esse. Então, assim, qualquer tentativa que turva o nosso olhar, qualquer esforço que a gente faz e que turva o nosso olhar para quem são esses sujeitos que estão na escola, nos coloca numa situação limitada de alcance sobre a compreensão que nós temos que ter do que de fato é ciclo de formação humana. Já falei com vocês que no Estado o ciclo de formação humana virou sinônimo de ensino fundamental. Nós precisamos aprender a olhar para a educação infantil como ciclo da infância. Quem são esses sujeitos da infância? O que eles precisam? Como eles aprendem? Né? Que tipo de relação eu, como professora, estabeleço? Né? Como eu apresento o mundo para esses sujeitos? A mesma coisa acontece no ensino, no primeiro ciclo, a mesma coisa acontece com os pré-adolescentes, com os adolescentes, com os jovens de ensino médio, com os jovens e adultos que foram historicamente excluídos do direito à educação e que agora frequentam esses espaços. A educação de jovens e adultos é um exemplo muito claro de como nós temos que criar espaços que de fato garantam a permanência desse sujeito na escola. E em todos os níveis, nós precisamos aprender a enxergar e olhar dessa forma. Fala demais, né? Aí fica com sede. Então, assim, esse movimento que consolidou uma organização política no Estado de Mato Grosso, isso é muito favorável do ponto de vista da organização do Estado, no sentido de assumir como proposta algo que de fato vem historicamente fazendo parte e sendo incorporado à legislação atual. E assim, a gente viu, a professora já me deixou numa situação confortável, que ela já fez algumas análises necessárias para a gente chegar nesse ponto. Então a gente vê que, inicialmente, quando o Estado se mobiliza, e não foi uma mobilização da Secretaria de Estado de Educação, quando a gente vai investigar historicamente como isso aconteceu no Estado, a gente vê que nasce de um processo de formação que antecede a implantação dos ciclos e que vai contaminando, né, as políticas com os princípios que vinham sendo discutidos nesses processos de formação. A gente vê, então, em 1996, mais de 10 anos, mais de uma década já, quase 2 décadas, porque em 1996 a gente veio iniciar oficialmente o projeto Terra no Estado de Mato Grosso. E depois o ciclo básico de alfabetização em 1998. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que o MEC faz agora em 2010, dezembro de 2010, o MEC publica as diretrizes curriculares do ensino fundamental de 9 anos. O Estado faz isso com ciclos de alfabetização em 1998, né? E só mais tarde, em 2000, que assume oficialmente a escola ciclada. A escola era ciclada, a discussão se fazia em torno dos princípios da formação humana, mas mantinha na sua estrutura o que a gente chama de ciclo de aprendizagem, que é a retenção de um ciclo para o outro. Né? Então, essas diretrizes curriculares do ensino de 9 anos trazem uma condição
para a educação nacional, que o Estado já tinha condições de não se assustar com o que a legislação prevê agora. Estou até gaguejando já, então vou falar rápido. Olha só, se a legislação prevê que o sujeito de ensino fundamental é o menino que faz 6 anos, e concordo perfeitamente com a professora no sentido de que trouxemos esses meninos de 6 anos para a escola de ensino fundamental e antecipamos o currículo de 7 anos, não nos organizamos para recebê-los nesse espaço, né? Mas tudo bem, se recebemos esses meninos de 6 anos na escola e consideramos a partir da legislação que o MEC consensualizou para todo o sistema até os 14 anos no ensino fundamental, em que lugar fica a reprovação? Né? Como fica a nossa discussão sobre a avaliação? Que há muito tempo nós estamos no Estado dizendo que o ciclo não funciona porque o aluno não faz nada, porque sabe que ele vai passar de qualquer jeito. Não é? Então, o MEC consensualizou algo que nós, nesse momento, teríamos, se tivéssemos avançado nessa compreensão de que o menino passa e a avaliação processual, ela não é só para a educação infantil, porque os professores, a gente pode concordar que eles não assumiram o perfil de aprendizagem, mas não podemos negar que o sujeito continua se desenvolvendo socialmente, culturalmente e até biologicamente, né? Então essa não é uma condição exclusiva para a educação infantil. Essa era para ser uma discussão vencida, né? Tendo em vista o tempo que nós temos de ciclo no Estado. E a gente sabe que não é. A gente sabe que esse diálogo nas escolas não tem transitado facilmente. Daí nos coloca numa condição de olhar para o copo e enxergar que o copo ainda está meio vazio, né? O copo ainda está meio vazio, porque apesar da gente se enxergar na vanguarda das discussões, de ver que o movimento dos trabalhadores, a nossa organização política tem sido fundamental para a gente avançar em vários pontos, parece que em alguns pontos específicos a gente tem deixado isso passar batido, né? Talvez a nossa formação política não tenha sido suficiente para nos dizer como isso se modifica praticamente lá no chão da escola, né? No universo da escola, como gostei também do universo da escola, né? Então, nós precisamos avançar em alguns pontos, sim. Esses são os grandes desafios, penso eu, de construir uma concepção, e eu não vou dizer de ciclo de formação humana, eu vou dizer só de formação humana, compreendendo que esses ciclos não são da escola, eles não estão restritos ao ensino fundamental, esses ciclos são da vida, né? Como eu apresentei para vocês naqueles argumentos que são científicos no início da minha fala lá, que eu trouxe bem propositadamente para provocá-los nesse sentido, não uma provocação pessoal, mas uma provocação teórica, né? E aí, nesse sentido, se nós não compreendemos qual é a relação que eu tenho com esses sujeitos, tanto para a avaliação quanto para a aprendizagem, essa enturmação nos coloca numa situação de exposição em relação a esses sujeitos. Por quê? Nós fomos obrigados, e aí eu vou utilizar a expressão que a gente ouve marcadamente dos professores das escolas, nós fomos obrigados a avançar sujeitos que estavam dentro de uma escola, mas excluídos dentro da escola. Porque eu visitei várias escolas nesse processo. De escola que eu cheguei, eu vou dizer de um caso, mas eu visitei muitas escolas, não só em Cuiabá, no Mato Grosso, muitas escolas. Não sei nem dizer quantas, foram muitas, mas uma escola específica que eu cheguei, a coordenadora veio me receber. Como que vocês fazem isso? A menina não sabe nem ler e escrever, agora ela tem que avançar 3 turmas para ir lá para não sei aonde. Puxa vida, eu fiquei incomodada com aquela situação. Quantos anos essa menina tem? 9 anos, e ela estava numa turma de 6, 7 anos. Ela estava numa turma de 7 anos e a menina tinha 9 anos. E a escola foi obrigada a enturmar esses alunos por uma questão de organização naquele momento.
E eu fiquei muito incomodada com aquilo. Então, vamos ver o histórico dela, onde que essa menina estudava. Aqui. Quanto tempo essa menina estuda na escola? 5 anos, na mesma escola, e não era avanço. O que está acontecendo com essa menina? Peraí, não é essa a pergunta que nós temos que fazer. Ela não aprendeu? Qual foram as estratégias que a gente utilizou? Que espaços nós temos para garantir que ela aprenda? Né? Se uma menina está 5 anos nessa escola e vocês acham um absurdo avançar essa menina, fui para casa com aquela dor no coração de ver a menininha lá, grandinha na sala, né? Sempre quando eu vou para o estágio, sou professora de estágio no ensino fundamental, a gente percebe, sempre eu falo para eles, olhem bem a turma, né? Ciclos. Olhem bem, tem algum maiorzinho na turma? Quem que dá trabalho na sala aí? Quem que não se socializa tão naturalmente com os meninos? O que está acontecendo? O que chamou a atenção? Vamos perceber por quê? Porque esse tempo e esse espaço não foi construído para esse sujeito. Né? Então, e a gente achou um absurdo, né? Ser obrigado a reconhecer essas identidades que foram historicamente excluídas e agora fazem parte desse processo. Então, nós temos muitos pontos que mostram que a nossa concepção de formação humana no estado de Mato Grosso ainda precisa ser qualificada, ainda precisa ser amadurecida, né? Mas a gente também não pode negar questões políticas que estão envolvidas nisso, as nossas estruturas de apoio pedagógico. Eu quero fazer menção a 262. Não importa se são laboratórios, não importa se é sala, não é um espaço que nós precisamos. Nós precisamos de garantias de tempo e de aprendizagem para que esses percursos sejam reconhecidos e tenham a intervenção necessária, seja eles, eu coloquei superação e articulação por conta da especificidade desses espaços, seja esse por causa da necessidade de adequação e idade série, que o PNAE está trabalhando muito com essa questão, ou seja ele por conta dos respeitos aos ritmos diferenciados de aprendizagem. Então, esses espaços, eles não podem, aí Henrique, essa é uma pauta importante para a categoria, para os trabalhadores da educação. Esses espaços não podem estar vinculados a número de alunos, a organização da escola, a submissão de um projeto. Se não compreendemos para que serve esse espaço, nós precisamos de formação. Se não sabemos utilizar esses espaços, está aí uma boa questão para os CEFAPs abraçarem e encamparem em discussão com as escolas. Porque se compreendemos quem são esses sujeitos, se reconhecemos como a criança aprende, como o adolescente aprende, e identifico, poxa, esses meninos de 13 já estão com um perfil que possibilita eles irem um pouquinho mais à frente, mas tem alguns ali que eu preciso de algo diferente. Esses espaços precisam estar garantidos dentro das escolas públicas do estado de Mato Grosso. Isso é algo que tem me mexido, movido comigo, porque todos os anos, mesmo estando fora da educação básica, publicou portaria, eu estou lá. Vamos ver como está esse ano. Olha, a cada tantos alunos, um articulador. Se não tiver esse número de alunos na escola, não tem articulador. Como assim? E aí eu estou falando do articulador porque é a expressão, é a figura que as portarias têm trazido, né? Mas nós precisamos de garantia de tempos e espaços de aprendizagem para garantir que esses percursos, que esses sujeitos sejam atendidos, tendo respeitados os seus tempos e os seus ritmos de aprendizagem, os seus percursos, as suas histórias, senão a gente acaba, como o professor tão divertidamente nos alertou aqui, né? Para naturalizar dentro da escola por naturalizar essas exclusões, por manter esses percursos mesmo sem garantia de aprendizagem, e isso nós não podemos admitir. Nós não podemos deixar que a escola não cumpra o seu papel junto a esses sujeitos. E é claro que a gente não pode negar que precisamos de estrutura para isso. Nós precisamos de pessoas que recebem bem, de carreira, o Kiko falou hoje, não é? Nossa carreira está consolidada, nós precisamos de garantia do piso. Se for isso necessário para que essa organização aconteça, nós temos que brigar nesse sentido. Mas não podemos usar a expressão que a professora usou, desresponsabilizar, por garantir que a escola
escola cumpra o seu papel. Garantir que os professores que estão lá nas salas, preparando as suas práticas para receber esses sujeitos, aqueles que têm acesso à internet e aqueles que não têm, tenham garantido que os seus percursos sejam prolongados em relação à aprendizagem. Nós temos trabalhado no sentido de mapear a produção do conhecimento em relação ao ciclo no Estado. Esses dados, eu vou deixar aqui, mas eles não foram publicados, então eles não são oficiais perante a comunidade científica, por exemplo, que valida aquilo que a gente produz com conhecimento, né? Então, mas nós nos espantamos, porque um pouco mais de 10 anos, esses são só os dados da UFMT, tá? Porque a gente mapeou, a gente tem investigado o banco de dados de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso da UFMT, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso da UNEMAT também. A gente encontrou no banco da UFMT 63 trabalhos. A Yala fez esse trabalho minucioso de entrar na biblioteca, de entrar no programa de pós-graduação em educação, nos programas que disponibilizam esses documentos. E nós encontramos 63 documentos que, tendo em vista a quantidade de programas que nós temos aqui, é uma quantidade bem significativa em relação ao número, né? Ao número. Fora que fora do Estado, nós também temos uma grande produção sobre as políticas educacionais do Estado de Mato Grosso. Mas nesse momento a gente está investigando aquilo que está sendo produzido aqui. Tá? Então, o que me espantou ver desses trabalhos que nós conseguimos e nós categorizamos a partir dos temas que eles abordavam diretamente, a maioria desses trabalhos estão relacionados com as políticas públicas, né, com a análise da política de ciclos no Estado de Mato Grosso. Muito pouco trabalho, menos trabalho sobre prática pedagógica, menos sobre avaliação e pouquíssimo sobre formação docente. 6 trabalhos sobre a formação dos professores. Eu trabalho muito isso com meus alunos. Possivelmente, você está sendo inserido no modelo de escola, ou você está estão trazendo para vocês nesse momento, por meio de formação continuada, das próprias discussões que o Sintep faz, princípios diferentes daqueles que você estudou, daqueles que você recebeu na sua formação inicial. Isso faz com que isso seja um pouco mais delicado ainda e aumente muito a responsabilidade da formação continuada, viu, Clóvis? Aumenta a responsabilidade da formação continuada, do Cefap. E esse é um outro ponto que eu quero tocar como desafio, porque nós vivemos um momento, já vivemos um momento em que os Cefapros se tornaram referência e até hoje a política de formação continuada do Estado é referência nacional e internacional no atendimento das necessidades formativas dos professores das escolas estaduais, mas a gente viveu de 2008 para cá um processo de esvaziamento dos Cefapros, no sentido de que alguns foram assumindo outros espaços, foram voltando para a escola e ocupando outros lugares. Acontecendo, um horroroso. Vai explodir não, né? Opa! Da professora. Isso. E não houve no Estado a reposição desses profissionais do Cefap. Então, nossos Cefapros, eles estão, do ponto de vista humano, né, da mão de obra, do ponto de vista da mão de obra, sucateados. A gente precisa de mais profissionais, especialmente para nos colocar em contato com essas discussões que são fundamentais. E aí acaba que a gente tem uma ênfase muito grande, isso está claro no último seletivo do Cefapro. As vagas eram quase que exclusivamente para português e matemática, o que confirma a hipótese da professora, né, de um convênio oculto, né,
para atender essas avaliações internacionais, mas que nos mostra que, às vezes, há algumas contradições na compreensão de uma política que, de fato, nós precisamos, né? Então, se a gente... O mapeamento desses trabalhos que a gente conseguiu levantar fica mais ou menos nesse sentido aí. Então, a gente tem, no Estado, uma universidade, duas universidades, porque a Unemate também tem cumprido bem o seu papel, mas agora eu represento a UFMT nesse ponto aqui, que tem tentado se aproximar da educação básica e que tem tentado fazer uma leitura própria da legislação que prevê a formação de professores a partir daquilo dos anseios da educação básica, e o próprio governo federal tem estimulado por meio de programas essa relação entre escola e universidade, por meio do PIBID, por meio do próprio PNAE, dos programas de formação que eu coordeno agora. Eu sou coordenadora adjunta do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio na universidade. Temos também a formação continuada, que apesar dessa situação que a gente tem que apontar para contribuir para que seja diferente, mas a formação continuada no Estado tem sido referência nacional. Mas a gente precisa avançar tanto no âmbito da formação inicial quanto da formação continuada, de que nós não precisamos convencer os professores de que as escolas são organizadas em ciclos, de que os ciclos é bom. Eu acho que esse é um grande equívoco. A gente precisa avançar nesse sentido. Não temos que discutir se queremos ou se não queremos ciclo. A conferência mostrou muito bem isso. Eu coordenei ainda na SEDUC. O CONEC estava saindo da SEDUC quando o CONEC aconteceu. As queixas não se referem aos ciclos, elas se referem principalmente à estrutura, à garantia desses espaços. E se vocês olharem os dados, acho que eles estão na forno para publicação, né? Vocês vão conseguir enxergar que a nossa discussão de ciclo, ela ficou marginal, né? Ela ficou nesses aspectos relacionados à estrutura, tal, mas ninguém se posicionou, não quero ciclo, somos contra o ciclo. Acho que a gente já conseguiu avançar nesse ponto. Então, nós não precisamos mais de convencimento, não é nesse sentido que o trabalho de formação deve atingir. Nós precisamos, com esse Renault, de competências. Como lida com uma criança dentro da sala de aula? Como se estabelece uma relação pedagógica para aprendizagem? Como que eu vou garantir a aprendizagem desses meninos, dessas meninas, desses sujeitos no ensino fundamental? Eu preciso ensinar e preciso garantir que aprenda. Aliás, esse é um processo de ida e volta, né, recíproco, né, de ensinagem, como diz a Anastasio. E por um outro lado, a gente vê que dentro dessas universidades, dessas instituições que têm proposto essa formação no Estado de Mato Grosso, também há contrassensos no sentido de que há um déficit de prática. Nós sabemos falar sobre ciclo, mas não sabemos receber esses sujeitos, mostrar ao mundo para que ele enxergue a partir dos seus próprios olhos. Nós não conseguimos estabelecer relações pedagógicas que mostrem que as práticas são coerentes com esses discursos, né? Nesse sentido, para terminar, só quero dizer de um trabalho, vários trabalhos têm apontado isso, mas esse trabalho eu quero apontar ele porque ele foi um trabalho bastante extenso em relação ao número de professores da educação básica e alunos da educação básica. A Menga Lute, que faz análise desse trabalho minuciosa. Depois ela analisa os textos da Vera Candu para um projeto de pesquisa do qual ela participou da Vera Candu para apontar os dilemas da licenciatura e da formação de professores, mas que de tudo que a gente diz, dos desafios da estrutura, dos espaços garantidos para a aprendizagem, os pesquisadores têm mostrado que nenhuma força tem sido tão preciosa na transformação de uma mentalidade em educação do que o professor. O professor, lá dentro da sala de aula dele, continua como figura central nesses processos. Não só nos processos educativos, de articulação da teoria e prática desses discursos que a gente veicula em educação, com as práticas que a gente oferece dentro, no interior da escola e da sala de aula, mas como também agente-chave da mudança de concepção. Porque a estrutura pode não ir bem,
nós não queremos isso, nós queremos boas estruturas, boas escolas, garantias de espaço de aprendizagem, mas se o professor, dentro da sala de aula, não assumir esses princípios como motor dos seus processos, parece que as coisas não andam muito bem. Então, eu vou estar à disposição para o debate, se quiserem falar mais alguma coisa. Fui audaciosa nas provocações, né? Mas eu quero agradecer a atenção de vocês e vou passar a palavra, então. Ok, professora, obrigado aí pela contribuição. Nós vamos passar a ouvir aí, né, os dois colegas, né, representando a Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso, professora mestre Iseida, né, Avena Sabor Lima, acertei? Quase isso, né? E professor mestre Daldo, né, Maurício, eles vão dividir o tempo, né, certo? À vontade aí para se apresentarem, né, e fazer uso aí, tá? Boa noite a todos e todas. Eu sou professora Criseida, professora da rede estadual desde 2000, implantação do ciclo de formação humana. Era professora lotada numa escola periférica de Várzea Grande. E vou dividir fala hoje com meu colega. Hoje estou na Superintendência de Formação Continuada. Estive também na Coordenadoria do Ensino da Educação Básica, da Superintendência de Educação Básica, na Coordenadoria do Ensino Fundamental. Temos hoje nossa colega Zilite, que também estudou os ciclos, né? Acho que é importante a gente também colocar os outros professores que participam desse processo e olham para o ciclo enquanto objeto de estudo, quando estamos do outro lado, né? E não na escola. Esse processo é importante. Hoje nós vamos dividir fala, eu com o Dalto, depois o Dalto vai se apresentar. Como nós somos colegas de superintendência, então a gente já está acostumado a fazer essa divisão. Talvez vocês achem um pouco assim confusa, mas a gente se entende aqui, tá? Acho que é importante primeiro me localizar no discurso e dizer que, como professora da rede de educação básica no estado de Mato Grosso e professora desde 2000, participei do processo de implantação do ciclo como professora, no momento em que estava professora na sala e que, de repente, na atribuição, no início do ano letivo, me compreendo como uma professora que, segundo a coordenadora pedagógica da escola, disse para mim: professora, agora você vai pegar, era o 6º ano, a nomenclatura ainda utilizada, nomenclatura anual, você vai pegar o ciclo de formação humana e o ciclo de aprendizagem, né, porque era ciclo, escola ciclada, e não reprova mais. E aí a minha pergunta como professora, fresquinha, né, fresquinha, professora ainda saída da graduação, apesar de já ter um percurso como alfabetizatura desde o ano de 1995, olha, agora não reprova mais. Não reprova mais. Foi isso que a minha coordenadora pedagógica disse para mim. Mas eu avalio como? Olha, agora não reprova mais. Pega lá o livrinho branco e olha o que está escrito lá no livrinho branco. Isso é importante para a gente, para localizar que algumas pessoas participaram desse processo que a Luciane escreveu aqui, da implantação do ciclo, do processo de formação continuada do Projeto Terra, das políticas, das decisões políticas de definições do currículo do estado de Mato Grosso e outras, no caso, eu não. E o fato de eu não ter participado desse processo não me autorizava a desconstruir um processo que era um processo de luta, de uma categoria, mesmo que não fosse uma representação grande, porque a gente sabe da dificuldade da participação, a gente sabe que estamos aqui discutindo e que alguns não estão nesse momento, mas isso não nos autoriza a não falar sobre a representatividade, né? O Sintep nos representa. Então, se eu não estou junto com o Sintep, isso não me autoriza a fazer um contradiscurso daquilo que foi decidido coletivamente. Então, nesse momento, eu começo a me apropriar dos materiais que discutem o ciclo. E das experiências que tive de trabalhar em escola periférica, né, e trabalhar com essa questão das idades muito diferentes na sala e da dificuldade que faz com que a gente
gente comece a pensar num currículo que seja um currículo que realmente olhe para isso que a Luciane colocou, que a Maria Clara colocou também no início da fala, sobre a questão desses agrupamentos etários. Esses agrupamentos etários, eles são facilitadores do processo pedagógico do professor, porque os interesses, eles são mobilizados de uma maneira diferente. É diferente, e eu falo de sala de aula, né, desse universo, da sala de aula que fala do chão, é diferente eu alfabetizar um menino de 6, iniciar o processo de alfabetização do menino de 6, a professora também disse esse adiantamento precoce da alfabetização da educação infantil, como é diferente eu alfabetizar um menino de 14. As estratégias que eu utilizo para alfabetizar um menino de 6 não são as mesmas estratégias para alfabetizar um menino de 14. Eu sempre brinco, o pessoal que está comigo fala, eu cantar Dona Aranha para fazer a alfabetização para um menino de 6 e cantar para um menino de 14, o de 14 vai sair fora, professor, não vou cantar essa música aí. Então, assim, é muito difícil vivenciar esse movimento etário que tinha na nossa escola, no ensino fundamental, devido à exclusão, à marginalização. Então, hoje, nessa proposta dessa mesa, a gente discutir os indicadores educacionais das nossas escolas estaduais, no caso de Mato Grosso, do ensino fundamental, pensando na perspectiva de que indicadores têm mobilizado, têm nos mostrado o que diz esse currículo inclusivo. Como é que uma escola organizada em ciclos, a nossa escola de ensino fundamental, que é a escola, olha para os alunos e respeita o ciclo de desenvolvimento humano que tem, como é que essa escola consegue operacionalizar, consegue, por meio de um currículo inclusivo, incluir o infante, incluir o pré-adolescente, incluir o adolescente, incluir o jovem, incluir o adulto e incluir o idoso? Como é que, por meio do currículo, nós podemos fazer isso? Que estratégias as escolas que têm se deparado com o desafio têm utilizado, estratégias de escolas que têm conseguido fazer um trabalho de inclusão? Porque no processo de enturmação, que foi um processo grande no ano de 2011, depois a gente vai ver os dados da aula, vai mostrar pra gente, o processo de enturmação nos revela o que a gente não quer ver, o que fomos acostumados a fazer durante o processo de educação no Brasil. A educação brasileira foi instituída, a educação formal no Brasil foi instituída para alguns, para a elite. Ela era elitista, como o Henrique disse, e passou a ser seletista, né? Foi a fala dele pela manhã. Como é que essa escola, que tinha 4 anos obrigatórios e depois passa a ter um 5º ano, que era na verdade a 5ª série, como é que a escola permite que alguns entrem até onde essas pessoas podem ir? Até que momento que essa pessoa pode ir? Até o exame de admissão? É esse o momento? Que estratégias foram criadas para excluir? E aí essas estratégias de exclusão, por causa da estrutura da escola, histórica da escola, foram estratégias que foram internalizadas. E o pior, naturalizadas. Compreender que uma criança vai para a escola e ainda eu, professor, dizer que ela ficou comigo durante 1 ano e ela não aprendeu nada, é um discurso muito perigoso. Que direito é esse? Que direito à aprendizagem é esse que está na Carta Magna? Que direito à aprendizagem é esse que está na LDB? Que direito é esse à aprendizagem que está no ECA? Que direito é esse que não está sendo respeitado para essa criança? Então a gente começa a olhar para as escolas que têm participado desde o processo grande da enturmação do ano de 2011, 2012, 2013 e que via registro dessas suas atividades, desse seu novo olhar para esse desafio aí colocado no processo, principalmente de enturmação via sistema, né? Porque infelizmente o processo de enturmação é uma política, mas ele acabou sendo só operacionalizado quando o sistema definiu aquilo que estava, parametrizou aquilo que estava na política. Então a gente tem, por favor, tanto na CONEC, tanto nos relatos de experiências dos CEPAPs, daqueles que acompanham sala de educador, tanto nos relatos, nos banners que foram apresentados no CNEDU e também nas comunicações orais que nós temos acesso de 2011 até 2013, alguns
avanços que foram apontados pelos próprios professores, algumas vezes pela escola inteira organizada, por meio de um projeto político-pedagógico inclusivo no sentido de pais, professores, alunos, profissionais decidirem por um currículo inclusivo e compreenderem a avaliação como um processo de acompanhamento da aprendizagem para a aprendizagem e não como um processo de exclusão. O que é que elas reconhecem? Elas reconhecem as fases de desenvolvimento humano dos alunos. Elas dizem, a nossa escola agora está boa para trabalhar, porque os meninos estão ocupados por interesses. Não tem mais um menino de 12 dando peteleco na orelha do menino de 7. Isso foi relato, tanto no CMEDU, tanto nas relatos de experiências, quanto também em alguns depoimentos da CANEP. O reconhecimento do que a Luciana já colocou aqui, como a heterogeneidade dos tempos, dos espaços e dos modos de aprender. O reconhecimento da aprendizagem como um processo. Se a aprendizagem é processo, como é que eu digo que alguém fica este ano de novo para aprender de novo e do mesmo jeito? Porque não é de um jeito diferente. Porque se fosse diferente, eu fazia um momento diferente já, no momento do desafio, e ele já avançava. Quer dizer que eu vou ficar o ano inteiro esperando para fazer diferente no outro ano? Não há períodos ou etapas preparatórias para aprendizagens posteriores. Há aprendizagens. E um permanente desenvolvimento. O menino não vai deixar de passar pela fase da infância e se transformar num pré-adolescente, ter as vivências de pré-adolescente, porque a escola assim o quê? Não vai. O reconhecimento de características de ordem pessoal relacionadas ao desenvolvimento de cada aluno. Aqui a gente está falando do direito à aprendizagem de cada aluno. Não é uma aprendizagem homogeneizada para um grupo homogeneizado, de uma escola homogeneizada, que é quase um conto de fadas, né? Quase não é Enem, a gente aprende assim. É importante a gente observar e respeitar, né? Essa escola dessa periferia, com esses atendimentos, ela não é a escola central com outras problemáticas. Não são esses alunos que o constituem. A gente fala os alunos, as turmas, esses meninos, essas meninas que estão inclusas nesse processo de formação formal na escola, eles precisam ser reconhecida essa diversidade, essas especificidades de cada um, identitárias de cada um. O reconhecimento das experiências socio-histórico-culturais e biológicas de cada grupo etário, como já falamos anteriormente, bem como a compreensão das relações cognitivas que podem ser estabelecidas. Trabalhar com concepção de lucro no primeiro ciclo, no segundo, no terceiro, no médio, na EJA, é diferente. Não podemos pensar que é do mesmo jeito. Não podemos pensar que é a mesma estratégia que tem lá no livro didático da mesma estratégia. Não pode ser pensado assim. Essas considerações em relação às relações cognitivas pensadas nas questões biológicas, socio-histórico-culturais, devem ser evidenciadas e por isso nós temos hoje um grande movimento para um currículo inclusivo de escolas do quilombo, escolas do campo e indígenas, as etnomatemáticas, etnobiologias, a gente tem. A gente precisa reconhecer que o conhecimento é socialmente construído por suas vivências anteriores, por seus pontos de vista, valores, hierarquias, ideologias e preconceitos. Esses reconhecimentos foram apontados pelos professores e professoras que estão na escola, pensando no currículo, pensando no planejamento, no PPP inclusivo no direito da aprendizagem, de estar na escola e pensar nas estratégias para a promoção da aprendizagem na escola. Vou fazer a dobradinha aqui. Então, acho que eu já me apresento bem rapidinho, né? Porque os indicadores quantitativos aí? Eu sou Dalton, a minha área de formação é matemática. Já trabalhei em todos esses espaços, também, escola, universidade, Cefap, CELUC. E eu sempre coloco assim, quantos, quem é eles, aonde estão.
dado quantitativo para poder falar desse qualitativo que a Criseida, a professora da UFMT, colocou também um quantitativo ali falando do qualitativo. Então é essa junção do quantitativo com o qualitativo. E aí, esse documento você já conhece, ele foi colocado lá na CONEC, eu trago de novo só para a gente olhar para ele como é que ficou então o que a sociedade, a família e o Estado fizeram com as nossas crianças. Então está aqui o eixo que chamam de aprovação ainda, porque se tem aprovação é porque também reprova no Brasil, né? Então esse verde é o Estado de Mato Grosso, a evolução. A gente pode perceber que a gente saiu daqui e foi para lá. Vamos passar. Aqui o que o Estado, a família, a sociedade conseguiu reprovar, está aqui também. A gente percebe, está lá também, né, já no texto de 2012. Continua. Aqui o que o Estado, a sociedade e a família abandonaram. Aqui o gráfico do abandono. O Brasil é vermelho, o azulzinho é a região centro-oeste e o verde é a rede estadual. Aqui nós estamos falando só de rede estadual para fazer um comparativo. E aí, o próximo, eu atualizei, peguei aqueles dados lá da CONEC e atualizei porque o MEC já divulgou até 2013. Como é que está então a distorção? Aí o verde, Mato Grosso, de novo, continua na mesma trajetória. Todos vocês sabem o que significa distorção. Quanto menor, então, é maior o atendimento, está incluindo mais as crianças na escola. Vou passar. Aí eu faço a dobradinha com o presidente. Então a gente combinou que ela falaria mais da parte. Outra. É porque um é de letras, outra é de matemática. Um fala mais, o outro analisa os dados. Então, gente, observando essas estratégias que foram apontadas e divulgadas por esses professores via relatos, via artigos ou via banners, a gente consegue compreender que esses dados que o Dalton coloca dizem respeito a essas estratégias. Então, assim, a gente tem visto que a gente tem abandonado menos nossas crianças, não sei se isso é positivo, é horrível até falar isso, né? Mas assim, a gente tem abandonado menos as nossas crianças por meio da inclusão via escola, uma vez que se for olhar os dados, a gente também tem reprovado menos, e daí a permanência dessas crianças que antes abandonavam era a nossa demanda de EJA ou demanda reprimida que está aí no Estado. Então, as escolas com as quais a gente conversou e aquelas que apresentaram os relatos, você podia perguntar ou olhar no projeto, era assim, todos são capazes de aprender. Enturmou, o menino tem 12 anos, é analfabeto. Ele é capaz de aprender? É capaz de aprender. A Luciane bem colocou aqui a experiência da escola, foi até publicizada no site, né, Lu? Da escola de Várzea Grande, entra no site no ano de 2011, publicizou, da experiência que depois daquele movimento, de ter percebido que a Nadir de Oliveira fala que foi publicizado, que depois que experienciou o fato da menina ter vivido tantos anos na escola e não ter sido alfabetizada, e que quando ela foi enturmada, ela foi revelada para o processo pedagógico da escola, que a intervenção em menos de 4 meses da escola, como grupo de escola, compreendendo que ela era capaz de aprender, e o grupo da escola se organizou para que ela tivesse esse atendimento na biblioteca, na articulação, em menos de 4 meses ela já estava lendo. Aí quando a gente foi na escola, ela falava, não aguento mais ler para todo mundo, estou cansada de ler. Né? Então, essa compreensão de que todo aluno é capaz de aprender é uma compreensão na perspectiva do currículo inclusivo. Porque se eu coloco alguém na escola e penso que essa pessoa não é capaz de aprender, esse currículo não é inclusivo. Não é. A oportunidade de espaços diferenciados aos alunos que apresentam desafios. E aí a relevância das salas de articulação, que tem sido chamada de sala de articulação, e de espaços via projetos também, que a gente tem escolas que desenvolvem projetos para essa aprendizagem, e principalmente da superação. Tá? Esses espaços estruturais que estão garantidos na 262
e que têm sido implementados no Estado. São espaços que têm oportunizado as escolas repensar a organização desse espaço, desse tempo de aprendizagem. O planejamento coletivo é um dado extremamente importante, né? Como é que eu garanto uma aprendizagem transdisciplinar, interdisciplinar, como propostas de TCN, de orientações curriculares, se não consigo sequer realizar um planejamento coletivo? E, para além do coletivo, que é a expressão da escola, mas o planejamento participativo. Não no planejamento participativo só do plano do professor, mas no viés do planejamento participativo do projeto pedagógico da escola. Ele é um projeto coletivo. É lá que está o aluno. Como é que eu quero esse aluno? Quais as suas aprendizagens? O que é a minha avaliação? Que estratégias utilizo para que o professor consiga fazer a relação com o que está no seu plano de ensino? Inclusive o acompanhamento disso. O planejamento por áreas de conhecimento. A formação que o Cefap fez com a questão das orientações curriculares por área surtiu bastante efeito, foi bastante evidenciado, e o planejamento fez com que, o planejamento por área de conhecimento fez com que essas escolas que estão nesses relatos de 2011 e 2013 se apontassem como uma das questões de avanço. Planejar por área, pensar no currículo por área, olhar para o aluno como um aluno da escola e não do professor daquela disciplina, faz com que se pense em estratégias diferenciadas para o atendimento. A organização por grupos de interesses baseados na idade é outra questão que foi colocada já também anteriormente nos projetos. O incentivo à valorização dos saberes, os saberes que as crianças já têm e não nos não saberes. Porque o importante na escola, na perspectiva da avaliação processual e contínua, é saber o que é que ele já sabe, o que é que ele sabe e o que é que ele ainda precisa saber. Porque dizer que o aluno não sabe nada também não é avaliação. Práticas avaliativas inclusivas. A avaliação é contínua e processual. Ela não é exame, não é classificação, não é meritocracia. Redução da indisciplina foram um dos pontos apresentados pelos professores e que dizem também respeito à questão da informação por grupos etários. Olha só, Dalton falou pra gente, nós estamos tendo menos abandono, mais alunos na escola, e as escolas que organizam o seu currículo por meio de um planejamento participativo, por meio de uma avaliação inclusiva, fazem com que a disciplina seja reduzida. A aula planejada é aluno envolvido, porque o projeto é participativo. Relações mais democráticas. A garantia, por exemplo, que a gente diz da gestão democrática, ela passa por esse viés. Gestão democrática foi bem dito hoje de manhã, não é só eleição de diretor. Como é que cada um e cada uma participam do processo de construção de uma escola para a aprendizagem. Todos nós, educadores e educadoras, né, que somos na escola, os funcionários, né, os nossos pais, a nossa comunidade, nós temos um projeto que é um projeto para a aprendizagem. E a gestão democrática se constitui assim, uma escola cuja gestão democrática é verdadeiramente democrática, né? Cuja gestão é participativa, nós vamos ter um projeto curricular participativo e inclusivo. E aí, a visibilização das crianças que apresentam desafios. É bastante importante que essa organização, ela visibiliza, enquanto a outra organização marginaliza, essa organização visibiliza. Eu fui a uma secretaria municipal falar um pouquinho sobre a questão dessa organização, que é diferente do município e no estado, ainda é organizada em si. E aí a diretora falou para mim, olha, a gente tem 2 alunos na rede que foram para o estado, realizaram a afirmação e voltaram e tem problemas de alfabetização. Aí eu falei, você tem 2? Nossa, e você sabe o nome deles? Sei, fulano de tal, um na escola tal, outro na escola tal. Quando é que se pensou que uma secretária de educação ia saber o nome dos 2 alunos que foram firmados, que ficaram o tempo todo na escola do município e que não foram alfabetizados e só foram visibilizados pela informação que ocorreu no estado?
uma secretária de educação sabia o nome dos 2 meninos que não estavam alfabetizados. Isso é bastante relevante. Possibilitar a dinamização dos processos e alteração das práticas de submissão, classificação e exclusão. Porque é muito cruel ter que pensar que o professor só tem domínio da sala e que o aluno só vai para a escola para fazer uma prova porque ele reprova. Isso é crueldade. Isso é terrorismo. Porque para eu manter meu aluno, falar que ele só está interessado na sala de aula, no processo pedagógico, porque ele vai reprovar ou não, isso é crueldade. Possibilitar e repensar a função social da escola, o papel da escola e o papel da educação. Então, aqui o gráfico mostrando a quantidade de alunos enturmados, né? A gente recebe ainda muita reclamação da enturmação, ainda continua recebendo. Então, assim, o sistema fornece o dado para nós a partir de 2012. A gente pediu esse relatório para o setor de tecnologia da SEDUC a partir de 2012. Então, começa a coletar o dado a partir de 2012. Nós sabemos que em 2011 foi o top da informação, eram aproximadamente 20 mil crianças informadas, em 2011. Aí em 2012, 8 mil e pouco, quase 9, 2013, 8 mil, e agora em 2014, 2.600. Então, só para a gente ver o percentual de alunos informados. E a gente sabe que aqueles que foram informados em 2011, eles ainda podem estar trazendo os desafios para nós. A gente não questiona isso, que realmente, dependendo do avanço que foi colocado dos desafios que a criança apresentava, a gente tem esses problemas. Mas a gente anda por aí, nas escolas, e escuta, olha, o problema é a informação lá na nossa escola. E aí a gente entra no sistema para olhar a escola. A escola tem 1 aluno enturmado. Ela tem 100 e poucos matriculados e 1 enturmado, e diz que a enturmação é um problema lá. Então eu falei, bom, deve ser o de 2011. E eu entro na escola, 2013, para ver aquele 1 enturmado. 2014 tem 1, 2013 tem 1, 2012 tem 2. Como eu não consigo entrar em 2011, eu já olhei que os 3 anos da escola, cada ano tinha 1. Para ela que tem 100 e poucas matrículas, será que é um problema? Então é o questionamento que a gente coloca. A importância do dado. Então, por isso que, enquanto Cefapro, o Clóvis está concordando com o nosso trabalho, no sentido de dar autonomia para o Cefapro, todos os acessos dentro desse sistema para consulta, para poder fazer o trabalho na escola. Cada Cefapro tem os seus professores que estão responsáveis por acompanhar as escolas. Então a gente está fazendo esse trabalho, até então restrito ao órgão central. Algumas pessoas tinham senha para olhar esse dado lá no sistema. Agora não, a gente está fazendo esse trabalho para que todos consigam ajudar a olhar mesmo para esse problema, escutar, né? A escola, ela vai dizer do problema, então vamos entrar no sistema, vamos ajudar a olhar. Recentemente a gente foi numa formação e eu levei um dado para discutir essas questões do acesso e tal, né? 3 crianças abandonadas em 2013 e eu não achava as crianças no sistema mais. A escola não tinha dado transferência para lugar nenhum. Eu falei, vou olhar as crianças. Olhei as 3 crianças tinham vindo do mesmo município, tinham o mesmo sobrenome. Aí a gente foi olhar o sobrenome das crianças, deve ser parente. Entramos no sistema, olhamos o relatório dizia que os alunos eram muito bons, espetaculares. Só que no segundo semestre não tinha mais nada no relatório. Aí então, aprofundando, só para finalizar, porque o meu tempo aqui acho que é uns 2 minutos, os meninos eram da mesma família,
o pai deles e mãe cegos. Perguntamos para a escola o que a escola tinha feito. A escola disse que tinha encaminhado o conselho tutelar. Aí falou, então tem que ver, vamos atrás do conselho tutelar. Foi atrás do conselho tutelar, o conselho tutelar falou, não, esse pai já mora em outro lugar, em outra cidade, é competência do conselho. Então assim, um fica passando por outro, passando por outro, passando por outro. E cadê os meninos? Não acha. Estamos procurando, inclusive ontem eu falei para a colega que a gente estava liberando uma diária para uma professora do Cefap, professora formadora, acompanhar esse lugar. De novo a gente insistindo, vamos atrás de novo, para ver se localizaram o filho. Porque não acha